Um episódio inesperado e intenso tomou os bastidores do Supremo Tribunal Federal, revelando um conflito aberto entre duas das figuras mais proeminentes da corte. O confronto envolveu Gilmar Mendes e Luiz Fux, em um diálogo acalorado que expôs tensões que há muito tempo circulam entre ministros, mas que raramente se tornam públicas. O episódio, que rapidamente chamou a atenção da imprensa e de observadores políticos, demonstra de forma inédita como funcionam os meandros do STF fora do plenário, mostrando que mesmo os mais experientes magistrados estão sujeitos a confrontos pessoais e políticos. O debate entre os dois ministros ganhou repercussão imediata nas redes sociais, alimentando especulações sobre alianças, rivalidades e possíveis impactos nas decisões judiciais futuras. A situação ganhou contornos dramáticos quando Gilmar Mendes, em tom irônico e contundente, questionou as decisões de Luiz Fux, sugerindo inclusive que seu colega precisava de terapia para superar traumas pessoais, provocando uma resposta à altura do decano da corte. No centro do embate estavam decisões judiciais envolvendo Sérgio Moro e Jair Bolsonaro, que serviam como pano de fundo para o desentendimento. A tensão se intensificou durante um intervalo em que Mendes criticou Fux por ter suspendido a análise de um recurso de Moro, que buscava reverter a decisão que o tornara réu por calúnia. O contexto histórico desse processo remonta a uma brincadeira de festa junina feita por Moro antes de se tornar senador, uma piada que viralizou e acabou sendo interpretada de forma legalmente controversa. A acusação contra Moro levantou questões sobre a legalidade e a intenção das ações, provocando debates sobre a técnica jurídica aplicada e os limites do foro privilegiado. Observadores afirmam que a ação visava mais a contenção política do que o rigor técnico, tentando limitar a independência do ex-juiz frente a casos de grande repercussão política. Ao longo do episódio, o comportamento de Mendes e Fux evidenciou divergências profundas, não apenas sobre os casos específicos, mas sobre a postura ética e institucional esperada de ministros do STF. Fux, de forma ponderada, optou por solicitar vista do processo, garantindo tempo adicional para análise detalhada, enquanto Mendes adotava postura mais ofensiva, buscando constranger seu colega nos bastidores. A troca de farpas não se restringiu a críticas pessoais. Envolveu também acusações implícitas de interferência política, com Mendes questionando a imparcialidade de Fux em decisões envolvendo figuras públicas de alta relevância. A intensidade do confronto gerou repercussão imediata na mídia, destacando o impacto potencial desses conflitos internos na credibilidade e na imagem da corte perante o público. A tensão se tornou ainda mais palpável quando relatos da conversa indicaram que Mendes mencionou publicamente o julgamento de Bolsonaro, criticando supostas manobras do decano da corte durante a análise do caso. Fux, por sua vez, manteve a compostura e reafirmou seu compromisso com a técnica jurídica e a imparcialidade, enfatizando que suas decisões eram fundamentadas na lei e na análise minuciosa dos fatos, independentemente das pressões externas. A situação expôs de forma clara a diferença de estilo e abordagem entre os dois ministros, levantando debates sobre ética, independência judicial e o papel do STF em casos de alto impacto político. O embate também refletiu um padrão recorrente de conflitos internos na corte, onde decisões judiciais de grande repercussão frequentemente se misturam a disputas pessoais e estratégias políticas. O episódio gerou questionamentos sobre a influência de alianças políticas nas decisões judiciais e a forma como ministros podem exercer poder fora das salas de julgamento. Analistas apontam que essas tensões internas podem afetar diretamente a percepção pública sobre a imparcialidade do STF, reforçando narrativas de politização da corte e colocando em evidência a necessidade de maior transparência nos processos decisórios. A reação do público e da imprensa foi imediata, com especialistas, juristas e comentaristas políticos comentando a gravidade do conflito. Nas redes sociais, a discussão se espalhou rapidamente, com diferentes interpretações sobre a conduta de Mendes e Fux,
Enquanto alguns defenderam a postura firme e técnica de Fux, outros criticaram o comportamento de Mendes, considerando suas intervenções como inadequadas e desproporcionais. O episódio também provocou debates sobre o papel da mídia em divulgar conflitos internos da corte, equilibrando a responsabilidade jornalística com o risco de amplificar tensões desnecessárias. Históricos de outros casos envolvendo membros do STF mostraram que episódios de confronto direto entre ministros não são inéditos, mas a intensidade e a visibilidade desse embate específico chamaram atenção pela forma como misturou questões pessoais, legais e políticas. O confronto também levantou questões sobre a governança interna do tribunal, o respeito ao decoro e os limites da atuação de ministros em discussões de bastidores. A narrativa construída em torno do episódio sugere que o STF, além de ser o guardião da Constituição, também é palco de disputas que refletem o equilíbrio delicado entre poder, autoridade e responsabilidade. A análise detalhada dos acontecimentos indica que o conflito não se limita a um único episódio, mas representa uma série de desentendimentos acumulados ao longo do tempo, envolvendo diferentes casos de repercussão nacional. O comportamento de Mendes e Fux, interpretado por muitos como simbólico das divisões internas, evidencia como rivalidades pessoais podem impactar a dinâmica institucional. Além disso, o episódio ilustra a complexidade de julgar figuras públicas e ex-políticos, onde decisões técnicas se entrelaçam com expectativas sociais e pressões políticas. Em meio a esse cenário, observadores políticos destacam a importância de monitorar como o STF lida com essas tensões internas, especialmente quando decisões judiciais podem alterar o curso de eventos políticos significativos. A postura de Fux, mantendo uma análise técnica e fundamentada, é vista como tentativa de preservar a integridade da corte e assegurar que suas decisões sejam percebidas como imparciais. Mendes, por outro lado, é criticado por alguns por permitir que questões pessoais interfiram em sua atuação judicial, levantando discussões sobre ética, disciplina e responsabilidade institucional. O episódio também trouxe à tona debates sobre a influência de julgamentos de grande repercussão na percepção pública sobre justiça e imparcialidade. A forma como ministros interagem nos bastidores, suas estratégias e discursos, tem potencial de moldar narrativas políticas, afetar decisões futuras e influenciar a confiança da população nas instituições. Analistas ressaltam que episódios como esse destacam a necessidade de transparência e responsabilidade no exercício do poder judiciário, reforçando a importância de procedimentos claros e conduta ética exemplar. O desentendimento no STF, embora centrado em questões jurídicas específicas, tem implicações mais amplas para a democracia e o funcionamento do sistema político. Ele evidencia como disputas internas podem se tornar públicas, gerar repercussão política e afetar diretamente a credibilidade das decisões judiciais. Observadores também destacam que a cobertura midiática desses eventos é fundamental para manter a sociedade informada, mas deve equilibrar a necessidade de transparência com a responsabilidade de não sensacionalizar conflitos institucionais. Por fim, o episódio serve como alerta sobre a complexidade da atuação judicial em contextos de alta pressão política, demonstrando que mesmo magistrados experientes enfrentam desafios éticos e institucionais. A postura adotada por Fux, em contraste com a de Mendes, oferece um estudo de caso sobre integridade, imparcialidade e responsabilidade no STF. O desdobramento desse conflito ainda pode influenciar decisões futuras, relações entre ministros e a percepção pública sobre a corte, reforçando a importância de monitorar atentamente como disputas internas afetam a governança, a confiança pública e o equilíbrio institucional no Brasil. A conclusão deste episódio ainda deixa perguntas em aberto sobre como o STF administrará conflitos futuros entre seus membros, como a imprensa e a sociedade reagirão às tensões internas e quais medidas poderão ser tomadas para preservar a credibilidade e a imparcialidade da Corte. Ao analisar todo o contexto, torna-se evidente
que esses episódios não apenas refletem disputas pessoais, mas também revelam o delicado equilíbrio entre poder, ética e responsabilidade institucional, que define o papel do Supremo Tribunal Federal no cenário político brasileiro contemporâneo.